E aí, nação rubro-negra? Se você é torcedor do Mengão e quer saber o que está acontecendo no mercado de reforços do seu clube, então fica aqui porque hoje o negócio tá quente. A diretoria do Flamengo montou uma lista de reforços cheia de nomes do exterior, e 2 deles chamaram atenção agora: Douglas Santos, lateral esquerdo do Zenit e da seleção brasileira, o mesmo que foi titular na derrota do Brasil para a França, e Elinho, atacante revelado no Brasil que hoje faz sucesso no México pelo Toluca. Isso mesmo que você tá ouvindo. E nesse vídeo, eu vou te contar tudo. Quem são esses caras, o que eles podem trazer pro Mengão, e, claro, a minha opinião sincera sobre essas jogadas. Bora que o bicho vai pegar. Antes de entrar de cabeça nos nomes, nação, eu preciso te dar o contexto porque senão não dá para entender a magnitude do que tá acontecendo. O Flamengo encerrou 2025 com um faturamento histórico de 2 bilhões de reais. Isso mesmo, 2 bilhões de reais. E isso mudou completamente o nível de ambição do clube no mercado. O diretor esportivo José Botto chegou com uma mentalidade europeia, de observação antecipada, de análise minuciosa de desempenho antes de ir com a proposta. O Flamengo não vai mais sair contratando por impulso. E é exatamente por isso que a lista atual de reforços é quase toda de jogadores do exterior. Olha só quem tá no radar: Marcos Leonardo, que está na Arábia Saudita. Luiz Henrique, que joga pelo Zenit na Rússia e o clube russo quer absurdos 40 milhões de euros para liberar. E agora entram os nomes de hoje: Douglas Santos e Elinho. A janela de transferências do meio do ano ainda não abriu, mas o Flamengo já está se preparando. E tem mais: possíveis saídas, como a do atacante Gonzalo Plata, que tem sondagens recentes da Premier League inglesa, podem abrir uma margem financeira importante para o clube avançar nas negociações. Tá entendendo o cenário? O Mengão tá se mexendo por baixo dos panos. E hoje eu vou te mostrar cada peça desse quebra-cabeça. Vamos falar do primeiro nome, e olha, esse aqui é um nome que mexe com qualquer torcedor do Flamengo. Douglas Santos, 32 anos, lateral esquerdo do Zenit de São Petersburgo desde 2019 e convocado para a seleção brasileira em março de 2026 pelo técnico Carlo Ancelotti. 7 anos jogando na Rússia, mais de 235 jogos disputados pelo Zenit, 9 gols marcados e 35 assistências. Isso para um lateral, nação, é um número impressionante. Ele não é aquele lateral que só marca, não. Ele participa do jogo, sobe, cruza, dá assistência. É um lateral esquerdo completo. Agora olha o contexto da convocação dele. Douglas Santos ficou quase 10 anos fora da seleção brasileira. 10 anos. Ele tinha sido campeão olímpico em 2016, saiu, foi para a Europa, foi crescendo no Zenit, e foi Ancelotti quem enxergou o valor dele e o chamou de volta. E na primeira vez que ele voltou à seleção, já foi titular na partida contra a França, que terminou em derrota por 2-1, em Boston. Sim, o Brasil perdeu, mas ele estava em campo, jogou, foi testado no mais alto nível. De acordo com o site Transfermarkt, o valor de mercado de Douglas Santos hoje é de aproximadamente 8 milhões de euros, algo em torno de 48 milhões de reais no câmbio atual. O contrato dele com o Zenit vai até junho de 2027. Ou seja, o clube russo ainda tem poder de negociação. E o Flamengo, segundo o Bola VIP Brasil, está acompanhando o desempenho do lateral, mas ainda com cautela, sem proposta oficial, sem contato com o jogador. É o estágio de monitoramento, de análise. Agora chega de protocolo, nação, porque aqui é o espaço da resenha de verdade. Você sabe como é aqui no canal, a notícia eu dei, agora é hora de colocar o dedo na ferida. Faz sentido contratar Douglas Santos? Vou te falar o que eu penso. Primeiro ponto. O Flamengo hoje está com a lateral esquerda sendo exercida pelo Ayrton Lucas, que tem tido bom desempenho, mas que em grandes jogos europeus ou em uma Copa Libertadores de alto nível, você precisa de opção qualificada. E olha o que Douglas Santos traz: experiência acumulada em 7 anos de futebol russo de alto nível, chancelado por Ancelotti na seleção. Quando um treinador do nível de Ancelotti te chama e te coloca como titular, isso não é coincidência, isso é análise técnica de primeira linha. Segundo ponto, a questão da idade. Com 32 anos, ele está no que chamamos de prime tardio, ainda no pico físico, com a experiência acumulada, sem o risco de uma curva de aprendizado. Ele chega sabendo o que fazer. Não é um jovem de 19 anos que você vai esperar desenvolver. É um profissional pronto. Mas tem o outro lado também, e eu preciso ser honesto com vocês. O Zenit tem contrato até 2027 e vai querer dinheiro. O Flamengo não vai conseguir esse lateral de graça. A negociação vai exigir investimento real.
E aí fica a pergunta: o Mengão está disposto a desembolsar esse valor por um lateral de 32 anos? A diretoria vai precisar avaliar muito bem isso. E tem mais um detalhe que eu acho fundamental: nação. Se o Brasil for usar Douglas Santos na Copa do Mundo 2026, isso valoriza o jogador na reta final da carreira dele. E um jogador motivado, convocado para a Copa do Mundo, com a chance de vestir o rubro-negro? Isso é um cenário que pode se concretizar de forma muito especial. Eu, particularmente, acho que faz sentido. Mas vocês me dizem nos comentários lá embaixo. Fica aqui comigo, nação, porque o segundo nome que eu vou te apresentar pode ser ainda mais surpreendente. É um brasileiro de apenas 25 anos, revelado no nosso futebol, que foi pro México e está arrebentando. E o Flamengo quer ele. Não vai embora não, esse aqui você precisa conhecer. Segundo nome da lista de hoje, Elinho. Nome completo, Hélio Júnior Nunes de Castro. Um brasileiro de apenas 25 anos, nascido em Sertãozinho, no interior de São Paulo, que está fazendo bonito no futebol mexicano pelo Toluca. E a diretoria do Flamengo está de olho nele para a janela de transferências do meio do ano. Vou te contar a história desse cara porque ela é interessante. Elinho foi revelado pelo São Paulo, mas acabou não se firmando por lá. Chegou no Red Bull Bragantino e foi lá que ele explodiu, virou titular absoluto, chamou a atenção do mercado, mostrou qualidade técnica real. Tanto que foi negociado com o Toluca, do México, onde está desde a temporada 2024-2025. E como ele está indo no México? Olha os números: 51 jogos disputados, 13 gols marcados e 8 assistências. Em pouco mais de uma temporada, ele já tem mais de 20 participações diretas em gols. Isso é impacto real, nação. O que o Elinho faz bem? Ele é um atacante versátil, pode jogar pelos dois lados do ataque. É canhoto, tem velocidade e mobilidade, e se encaixa muito bem num esquema moderno que precisa de jogadores que trocam de posição, que desequilibram num contra um. Usa a camisa 11 no Toluca, que historicamente é a camisa de um ponta esquerda de velocidade. E o Flamengo, segundo o jornalista João Van Boysen, já tem membros da diretoria que aprovam o perfil do jogador. A análise está em curso. Agora, tem um detalhe importante que você precisa saber: o contrato do Elinho com o Toluca vai até dezembro de 2026. Alguns veículos apontam até 2028, mas o mais citado é 2026. Ou seja, o clube mexicano ainda tem poder de negociação, mas o Flamengo pode se planejar para essa janela do meio do ano sem tanta pressa. E agora é a resenha, que vocês já sabem que eu não seguro. Vou te dizer o que eu penso do Elinho no Flamengo. Cara, esse nome me animou muito mais do que esperava. Sabe por quê? Porque quando você olha o perfil do Elinho, você enxerga um jogador que é brasileiro, jovem, de 25 anos, que já passou pela pressão do futebol brasileiro e ainda foi pro exterior crescer mais. Não é um menino inexperiente. É um jogador que já foi à Europa pelo futebol, foi pro México, se adaptou a culturas diferentes, marcou gol em contextos diferentes. Isso forma o atleta de uma maneira que o futebol brasileiro sozinho não consegue. E o ponto que eu acho mais valioso aqui é a versatilidade. O Flamengo hoje tem no ataque jogadores que preferem posições fixas. Um atacante que consegue jogar pelos dois lados, que pressiona a saída de bola, que faz o papel de ponta e de meia atacante ao mesmo tempo. Isso dá opções táticas pro treinador. E num campeonato como a Libertadores, onde você joga contra equipes de diferentes sistemas, essa versatilidade faz diferença na hora que mais importa. Agora, tem o ponto negativo também, porque resenha honesta não esconde o lado ruim. O Flamengo tem um perfil de torcida que exige nomes de peso. Não adianta negar. A nação rubro-negra está acostumada a ouvir falar de Vini Júnior, de Gabigol, de Arrascaeta, de nomes que fazem o coração acelerar. Elinho ainda não tem esse nível de reconhecimento popular. Ele vai precisar de tempo para conquistar a torcida. Mas, e esse mas é importante, é exatamente isso que grandes contratações fazem: chegam sem alarde e viram ídolos. Alguém se lembra quando o Arrascaeta chegou? Não era o nome mais badalado do momento. E virou um dos melhores meias do Brasil nos últimos anos. Então a minha leitura é a seguinte: Elinho é a aposta de futuro da lista. Com 25 anos, ainda tem muito a crescer. E o Mengão pode pegar um diamante por um preço muito mais acessível do que os outros nomes da lista. Faz sentido? Eu acho que sim. Ei, nação, se você está gostando do conteúdo, deixa o like aqui no vídeo porque isso ajuda demais o canal a crescer e a trazer cada vez mais notícias do Mengão para você. Se ainda não se inscreveu,
aperta no botão vermelho e ativa o sininho, assim você não perde nenhuma atualização do nosso Flamengo. Bora continuar. Olha, nação, quando você junta todos esses nomes, Douglas Santos, Elinho, Marcos Leonardo, Luiz Henrique, você começa a enxergar uma estratégia clara da diretoria do Flamengo. José Botto está montando uma lista diversificada, tem peça de experiência e titularidade imediata como Douglas Santos, e tem aposta de futuro com potencial de valorização como Elinho. Tem nome de impacto midiático como Luiz Henrique, e tem nome de gol consistente como Marcos Leonardo. Isso não é acaso. Isso é planejamento. E tem um fator que eu considero decisivo em tudo isso: as possíveis saídas do plantel atual. Gonzalo Plata com sondagens da Premier League é o caso mais avançado. Se o Plata sair, o Flamengo recebe uma grana considerável, e esse dinheiro precisa ser reinvestido com inteligência. E é exatamente por isso que a diretoria está fazendo esse monitoramento antecipado. Quando a janela abrir no meio do ano, o Mengão não vai perder tempo buscando opções. Já vai ter os alvos mapeados, analisados e com preço negociado. Uma coisa importante que eu preciso deixar clara para você, nação: nenhuma dessas negociações está em estágio avançado. O Flamengo não fez proposta por Douglas Santos. Não fez proposta por Elinho. O foco atual do clube é esportivo, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil. As contratações vêm na janela de meio do ano. Mas o fato de a diretoria já estar com esses nomes mapeados é um sinal de que o Mengão está trabalhando de forma profissional e antecipada. E isso, para mim, é muito positivo. Então é isso, nação rubro-negra. 2 nomes novos na lista do Mengão: Douglas Santos, o lateral da seleção que quer voltar ao Brasil, e Elinho, o atacante de 25 anos que está arrebentando no México. O mercado do Flamengo está movimentado, e a janela do meio do ano promete muita coisa boa. Agora eu quero saber a sua opinião, que é o mais importante. Deixa aqui nos comentários. Você quer o Douglas Santos no Flamengo, o Elinho, ou os dois? Me conta lá embaixo porque eu leio todos os comentários e respondo. E antes de ir, eu tô curioso para saber, qual desses 2 reforços você acha mais necessário pro Mengão agora? Vota na enquete que eu coloquei aqui no vídeo. Isso me ajuda a entender o que a nação tá pensando. Se esse vídeo te ajudou a entender o mercado do Flamengo, deixa o like, compartilha com aquele amigo Flafla que também quer ficar por dentro de tudo, e se inscreve no canal para não perder nada. Até o próximo vídeo, nação, e como sempre, Flamengo é paixão, é raça, é o maior. Até mais.